Meu nome é Vanessa Maria Pereira, eu sou arquiteta e urbanista, coordenadora do projeto de conservação, modernização e acessibilidade da sede do Círculo Ítalo Brasileiro em Santa Catarina, é a primeira etapa. Projeto esse realizado com recursos do edital Elizabeth Anderle de Fomento ao Patrimônio Cultural. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as pinturas que existem na parte interna da casa, as pinturas murais. As pinturas murais são um elemento presente na decoração das edificações brasileiras desde o século XVIII, principalmente nas igrejas e nas casas das famílias mais abastadas. Em Santa Catarina, a prática das pinturas de parede, sejam decorativas, seja ela na parede como um todo, ou de barrados na parte inferior, central ou superior, ela toma fôlego no século XIX, início do século XX, em função da influência dos imigrantes europeus aqui no estado, que usam esse recurso com muita frequência. Até o século XIX, no Brasil, eram utilizados praticamente pigmentos apenas naturais, provenientes de argilas coloridas, e existiam pouquíssimos pigmentos artificiais. Mas a partir do século XIX, houve uma importante ampliação da gama de pigmentos disponíveis no mercado, permitindo uma maior plasticidade das intervenções. Na edificação, que é sede do CIB Santa Catarina, nós encontramos dois tipos de pintura, que foram recuperados e resguardados já na obra de restauro dos anos 2000. O primeiro, mais expressivo, é o que a gente chama de estêncil, e o segundo é um barrado em uma das alcovas remanescentes. O estêncil é uma técnica de pintura decorativa que pressupõe uma repetição sistemática de um padrão gráfico. Ele pode ser um padrão geométrico ou figuras naturais, florais. E essa estampa é feita por meio de um molde vazado, que é como se fosse um carimbo, só que ao contrário, você tem ele vazado, então você vai pintando esse espaço vazado e você vai repetindo essa padronagem. Na sala frontal do CIB, a sala que é do pavimento superior, voltada para a Praça 15, a gente vai encontrar as paredes completamente decoradas, de cima a baixo. Ela tem uma faixa superior bastante rebuscada, um trabalho bem sofisticado, e a repetição por meio dessa técnica de estêncil em toda a parede até o chão. Ela é trabalhada nas cores verde e vermelho. No barrado superior, então, ela é trabalhada nas cores verde e vermelho, e na parede, na repetição, na parte de baixo, em tons diferentes de verde. Essa sala frontal do pavimento superior, a gente percebe que era o cômodo mais nobre da edificação, provavelmente a sala de visitas, e ela é uma sala com muito mais requinte, até mesmo, não só por ser toda trabalhada com essa pintura mural, mas mesmo pelo tipo de forro, que é o forro saí-camisa, que é uma madeira mais alta, mais baixa, e ele é trabalhado com uma moldura no entorno. Então, você percebe que é uma sala trabalhada com mais requinte dentro da própria edificação. Bem, na obra de restauração que foi realizada no começo dos anos 2000, apenas uma alcova foi mantida íntegra como ela se encontrava na época. Que hoje funciona a sala dos professores e uma pequena sala de reuniões. Nessa sala, então, foi deixada uma janela, que é um espaço onde a gente pode ver uma pintura de um barrado. Diferente da sala frontal, é uma pintura já muito mais simplificada, possivelmente feita à mão, Você não tem uma repetição de padrões, ela é uma faixinha decorativa com algumas cores, com a variação de algumas cores. Então, possivelmente, existisse decoração em todas as alcovas, mas de uma forma muito mais discreta do que, de fato, a pintura mural da sala frontal. Esse elemento é tão relevante para a edificação que no projeto arquitetônico que está sendo realizado
coordenado pela arquiteta Lilian Mendonça, nós estamos pensando em estratégias para que a sala possa ser usada como sala de aula e que o uso, o dia a dia, né, não comprometa essas pinturas, assim como elas sejam recuperadas. Então, existe uma conservadora especificamente para desenvolver os projetos de recuperação dessas pinturas murais. Bem, é possível que essas pinturas murais e esses barrados tenham sido feitos no período em que a casa passa por um processo de modernização, uma reforma ampla em função da necessidade de recuo da sua fachada. Sua fachada também é transformada de um sobrado luso-brasileiro para um sobrado eclético, então possivelmente essas pinturas são desse período entre o final do século XIX e início do século XX, quando essas pinturas murais se tornam muito mais comuns aqui no estado de Santa Catarina, né? Bem, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado dessas informações, de conhecer um pouquinho mais sobre a casa que é sede do CIB, e contamos com vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigada e até mais!